Olá, sejam muito bem-vindos a mais um podcast O Despertar. Mudamos o nome. Seja bem-vinda, Nádia. Obrigada, Como você está? gente. Tudo bem, e você? Nádia Dietrich, que nome de impacto, hein? Nome de veras impactante. Vamos lá, Daniel de Almeida. Agora tá muito sério esse... Muito sério esse podcast, né? Virou o Despertar. A gente não usa mais o nome fantasia, usa razão social, nome completo. Agora o Despertar, porque entramos em 2024 com o intuito de criarmos uma legião de pessoas despertadas. Despertando. Ou despertas, né? Que sejam despertadas para a vida, para algo diferente, né? E cada um tem a sua maneira, né? A sua maneira, o seu momento, o seu caminho. Perfeito. Às vezes uma palavra ou outra que a gente fala aqui faz com que a pessoa reflita em cima de sua reflexão, ela tem uma melhor consciência daquilo, começa a aplicar, essa consciência passa a ser cada vez mais forte e ela vira a chavinha. A gente fala, né, do virar a chave. Aí quando se vira a chave, você já não volta a fazer o errado, você só faz o que deve ser feito. E a gente sempre fala aqui que você não volta a fazer quando você realmente aprende a lição, entende o que aquilo trouxe de experiência para tua vida. Sim. Porque quando a gente para pensar coisas que a gente fez errado e fala, nossa, eu tô fazendo isso errado de novo, significa que você não tá consciente, você realmente não aprendeu o que aquela lição trouxe pra tua vida. Perfeito. E eu acho legal é que quando as pessoas vêm falar pra gente, eu vi o episódio tal, o quanto isso é tão real, verdade, que a gente fala é que cada episódio impacta de diferente maneira as pessoas que ouvem, né? E diferentes pessoas, isso mesmo. E é o que é muito legal, né? Uhum. Porque alguns estão prontos para receber aquela informação, outros não. E tá tudo bem. Tá tudo bem. Então, seguindo a linha de 2024, que é uma linha que a gente está buscando, de alguma forma, a ajudar as pessoas a tornarem os seus objetivos mais claros e executáveis, para que elas possam ter mudanças significativas em suas vidas e que essas mudanças tragam uma melhor sobrevivência, elas sobrevivam melhor e que através da sobrevivência, de estarem melhor nas 6 primeiras dimensões, recapitulando elas, dimensão do eu, dimensão do relacionamento, dimensão social, que entra amigos e trabalho, a dimensão moral, dimensão da natureza e do universo. Uniu essas 6 primeiras dimensões, você está sobrevivendo bem. E para sobreviver bem, a gente sabe, e já falamos isso em outros episódios, o quanto você estar financeiramente bem, estar com um corpo legal, estar com uma vida que esteja fluindo em movimento da melhor maneira possível é deveras importante. E que, estando com essas possibilidades de sobrevivência, fica mais fácil você atingir uma consciência maior nos teus 4 primeiros corpos. Daí já voltamos para os corpos, que é o corpo físico, corpo energético, corpo emocional, corpo mental, para que o corpo espiritual, que ele possa tomar conta desses 4 primeiros corpos e ele possa atuar da melhor maneira possível. E quando esse espírito atua, você tem mais consciência, porque a consciência é o impacto do espírito com a matéria. Por isso que é importante a gente entender essa consciência. O que é o impacto do espírito? Porque é algo que tem dentro de você, que já sabe, que já é consciente. É algo que já nasceu com você, é uma centelha divina que tem todo o conhecimento do universo. Parece louco entender a vida assim, e muita gente pensa, não, esse cara tá maluco, eu nem sei do que ele tá falando. Se você não sabe do que eu estou falando, é porque você nunca teve contato com o teu espírito. Você nunca teve contato com o momento de intuição, você nunca teve contato com o momento que você fez uma coisa que você mesmo, cara, como é que eu fiz isso? Mas você não entende. Isso acontece muito com as pessoas. Eu conto que coisas que parecem coincidência não são. Não sei se já aconteceu com você, comigo acontece várias vezes. De eu o meu banheiro não é um banheiro como o da Nádia, que tem 76 metros quadrados de banheiro. Meu banheiro é um banheiro pequeno, né? Um box pequeno, mal eu entro ali, né, e consigo tomar meu banho. Tô brincando. Meu banheiro é por ótimo. Isso que ele é conhecido aqui nos bastidores como Cazuza. O exagerado. Isso. Aí o que acontece? Tô lá tomando meu banho, né? Lavando meu cabelo. Eu tenho cabelo.
Eu cortei só, Você né? poderia falar isso do cabelo e não do Mas banheiro. é verdade, daí eu passo. A minha esposa que fala assim, você tá gastando shampoo? Porque não precisa, né? Mas eu coloco um shampoozinho, pá, faço espuma, aí espuma nos olhos, assim, gosto. Tava lá fazendo espuma e, como o banheiro é pequeno, muitas vezes eu bato no shampoo que tá ali e o shampoo cai. E adivinha? Com a outra mão, de olhos fechados, eu pego o shampoo no ar. E não é a primeira vez. São várias vezes que acontece isso. E daí eu me sinto incrível. Falo, yes! Aí eu tento replicar, é claro que eu não consigo. Claro que não. Porque daí eu coloco o pensamento ou a mente no meio e não consigo replicar. Mas não aconteceu só uma vez. Então é impressionante como que pode acontecer algo assim. É como se, quando você tá lá, relaxado, despreocupado, você tá realmente no teu centro. E no banho, né, que é um momento, para mim é um momento maravilhoso. É no banho que surgem as minhas maiores inspirações, no banho vem as melhores ideias, no banho vem coisas pra gente falar no podcast. É na água. Em contato com a água eu tenho isso. E incrivelmente acontecem essas coisas. Eu bater e segurar. E eu fico me achando Superman. Impressionante. Aí, cada vez que acontece isso, eu tenho uma prova pra mim de que realmente esse espírito atua de maneiras que a gente não consegue explicar. Porque na verdade o espírito não está dentro da mente. Ele está além dela. É como se o corpo estivesse pronto para receber esse impacto. Por isso que o impacto do espírito na matéria é a consciência. Então é o espírito entrando em contato e mostrando para você coisas. Então quando a gente toma consciência de algo e muda, é porque o teu espírito ali, essa força interna tua, ela conseguiu abrir uma portinha de claridade para você. A gente sempre fala, né, que você entra num quarto escuro e fica tateando para procurar uma caneta no chão, por exemplo. Você vai tateando, você não está enxergando nada e você deve demorar lá uns 4 dias, para não falar em 4 horas, mas uns 4 dias para você, ali dentro no quarto escuro, desconhecido, achar uma caneta no chão. É muito mais difícil. Muito mais difícil, né? Do contrário, quando você abre a porta e entra uma luz, você já consegue pelo menos ter uma visão de algo. Então essa consciência passa a ser essa luz que entra. E quando você começa a fazer as coisas da forma correta e não volta a repetir erros do passado, por exemplo, é como se você tivesse acendido a luz ou aceso a luz do quarto. Ou seja, você tem consciência daquela experiência. E daí não volta mais atrás, você não volta mais a ficar no escuro. Aquilo ficou eliminado para você. Como foi quando eu abandonei o álcool, deixei o álcool para trás e nunca mais voltei. Você é minha amiga, a gente participa de grupos e em eventos e vai e você vê que não tem necessidade nenhuma, não tem volta, não tem. Abriu-se uma porta de consciência para mim. De novo, eu sempre gosto de repetir, quando eu falo do álcool, a gente não está fazendo apologia nenhuma para que você pare de beber. Eu sei o quanto isso fez bem para mim. Você vai ter que descobrir por você próprio essa consciência para tentar clarificar isso. Para alguns o álcool faz mal, para outros não. Por isso que a gente sempre fala que cada um tem o seu caminho, vai construir o seu próprio caminho, né? Vai desenhar isso. Então o nosso objetivo aqui quando a gente se uniu para fazer esse podcast é trazer as nossas experiências de vida, tudo aquilo que a gente passa. E os ensinamentos que a gente teve, e através desses ensinamentos a gente conseguiu mudar diferentes áreas da nossa vida. Perfeito. Você, algumas áreas, eu outras, coisas que você tem dificuldade eu não tenho, e vice-versa, coisas que você tem facilidade eu não tenho. Isso. Então o objetivo sempre é trazer a nossa experiência, o que a gente aprendeu com as coisas difíceis da nossa vida. Né? Sim. E trazer essas experiências. E Dani, quando você fala não é a mente. Por isso que quando a gente recebe, eu decido começar a meditar, as instruções não mente, esvazia a mente. Claro que a gente não consegue fazer isso 100% do tempo que você se dispõe a meditar. E até algumas dúvidas de pessoas que não meditam me perguntam, você medita, você consegue? O que você faz? O que é não pensar em nada? Porque quando a gente tem esse momento de consciência, a gente acha que, nossa, é algo que desce como você pensa em tudo. E não, é o contrário, é você esvaziar a mente e deixar que esse espírito venha. Entre em contato com você, isso mesmo. Só que não é simples. Não. Então não precisa ficar
não busca de cara esse espírito, até porque quando a gente quer muito uma coisa, vem desejo. E quando vem o desejo é muito mais ligado à matéria do que ao espírito. Você está no caminho contrário. Você quer muito algo, não vai acontecer. E o desejo te leva muito mais para esse lado do ego, que você sabe o que você quer, isso, do que aquilo que realmente é. Isso, perfeito. Então, um é o querer, a gente fala do querer e o dever. Então, quando você faz a meditação, porque eu devo fazer, tá bom. Aí você começa a ter alguns benefícios com essa meditação, que é baixa de ansiedade, acalma mais a tua mente, se for à noite você consegue dormir melhor, se for de dia você tem uma claridade mental um pouco diferente. Então coisas vão acontecendo para que você consiga visualizar, às vezes pouco, às vezes muito, mas você já consegue visualizar que existe um resultado por meditar. Porque as pessoas são muito imediatistas, né? Elas querem apertar no botão e já encontrar o seu espírito. Não é assim. É um trabalho. O próprio trabalho físico que a gente faz, você mudar o teu corpo, é difícil. Não é simples. Você tem que abrir mão de um monte de coisas em detrimento a outras. E tá tudo certo. Agora, imagina o espírito. Imagina você se conectar com uma centelha. Porque a centelha é esse 1% dentro de você. Então nós temos muito mais do 90% do físico, dos 9% que é humano. Então tem muita coisa ali. Tem muita coisa mais forte no sentido material do que o espírito, que é sutil. Cara, quando o espírito se manifesta, ele é 1000 vezes mais poderoso, infinitamente superior a todo o resto. Mas ele precisa ser estimulado. E a meditação é um caminho. Então você tem que encarar a meditação como algo a ser executado dia após dia, e aos poucos você vai tendo alguns lampejos dessa luz da consciência, que elas vão acontecendo e a tua vida vai começando a melhorar. Os teus próprios pensamentos começam a ser diferentes, porque daí é a luz do espírito que está iluminando eles. A gente fala na mente Ronin que existem duas mentes, uma mente superior e uma mente inferior. Aqui a gente fala de uma mente só para não deixar muito confuso, mas entenda que essa mente tem duas mentes. Essa mente que você usa no teu cotidiano é a mente inferior. Em sânscrito, os indianos chamam de Kama Manas. Kama Manas é a mente inferior. É uma mente lógica, a mente que resolve problemas, a mente que está pensando, antecipando, que está olhando lá, nossa, aquilo lá pode dar um acidente, então você já fica com preocupações, você já, se for inteligente, já prepara uma estratégia para vencer aquele problema que você, na verdade, não intui, né? Você tá vendo o que vai acontecer, então você já se prepara para o pior, que seria o mais inteligente, né? A gente conseguir se preparar para os problemas antes que eles aconteçam. Mas eu também não posso ficar muito apegado àquele problema porque ele não aconteceu, então eu nem sei se vai acontecer. Então às vezes a gente se apega por medo a coisas que nem vão acontecer. E daí você fica preso a um futuro que não vai vir. Então, na verdade, você não está vivendo o aqui e agora. O presente. Que eu acho que é um dos grandes trunfos do processo de autoconhecimento, é viver o presente. Estar no aqui e agora. Por isso que livros de mindfulness, livros de atenção plena, que na verdade é a mesma coisa, eles remetem a isso, né? Eles falam desse presente como um presente. Mas o que é esse presente? Esse presente é essa consciência atuando naquele momento. E eu me peguei pensando sobre isso no final de semana. Porque eu assistindo um programa, até assistindo, acredito que o jogo de tênis do Medvedev contra o Sinner, onde o Sinner foi campeão, eu vi o apresentador falando em convicção e confiança. O que levava aquilo? E aquelas palavras ficaram, de alguma forma, me incomodando. A convicção, a confiança, eu não estou aqui para rebater nada do que falaram, não. Só estou dizendo que as palavras, da forma que elas são usadas, você vai escutando e aquilo vai ficando para você. E daquilo eu fiquei refletindo sobre o que ele falou, cheguei à minha conclusão, que eu não vou entrar agora, não tem porquê. Talvez um dia, quando a gente for falar de convicção e confiança, a gente possa falar, mas o tema aqui agora é atenção. E daí eu trouxe para atenção. Eu falei, nossa,
por algum motivo a palavra atenção veio, acho que porque a minha esposa falou para minha filha, atenção, Helena. Aí eu pensei, atenção. O que é atenção? Porque atenção plena. Então você está atento a algo plenamente. No momento presente. No momento presente, estar consciente. Ah, legal, é isso que, né? Aí eu fui mais a fundo na palavra. Porque o A da frente da palavra, em algumas palavras, o A traz o sentido de negação. Tipo, acéfalo, sem cérebro, né? Arrúpico. Rúpico é forma. Arrúpico é sem forma. Então, atenção. Então é sem tensão. Olha que loucura. Eu comecei a trazer isso para o físico. Então, atenção. Por que o tenista, já que eu estava falando disso, de ver o quanto aqueles dois estavam correndo e fazendo os movimentos o melhor que eles podiam, em algum momento parecia que eles aí erravam por desatenção, ou por estar tenso demais, ou por ter medo de errar. Então eu observei que tudo que a gente fala, que é para liberar essas tensões do corpo, tem muito a ver com esse viver o presente. Para você viver o presente, você tem que ter consciência do que é o teu corpo e do que está tenso e do que não está tenso nele. Quando você consegue perceber, então, no primeiro momento, como você teve esse processo muito do teu corpo de entender as suas tensões cervicais, de ombros, de quadril, de onde vem isso? Então, aquele momento de tensão, ele é quase que um impeditivo para que você possa ter mais consciência. Porque parece que você fica tão tenso e tão tenso que aquela tensão é o teu normal. Aí um belo dia eu coloco você deitada no chão e peço para você perceber que partes tocam o teu corpo no chão e você, de repente, nossa, minha lombar não tocava no chão, agora está tocando. Então se a tua lombar não tocava antes, por que toca agora? Porque agora eu relaxei. Então eu nunca fui relaxada. Eu não sei o que é ser uma pessoa relaxada. Será que eu vivo tensa? Então, um dos primeiros pontos para que você desenvolva essa consciência, para que esse espírito possa impactar na matéria, é através da matéria. Você tem que perceber o teu corpo. É do físico. É do físico. Por isso que o Akbar sempre diz que o físico é o início de tudo. A gente sabe que ele é o que nos remete ao aqui e agora, ao que está acontecendo. É isso que a gente vive. É difícil a gente conseguir não se imaginar como esse corpo, né? Num futuro, quando você for mais consciente, você vai ver que ele é só um corpo. Mas demora para você perceber que ele é só um corpo. E você é apegado de alguma forma a ele. Inclusive deve ser no primeiro momento, deve se cuidar. Você deve ser a tua melhor versão. Então, para você ter mais consciência, você precisa relaxar mais. Você precisa deixar de ser tenso. Ter atenção. Atenção significa que você está no momento presente. Isso, atenção é sem tensão. Então, se perceber, porque daí você vê os jogadores jogando e batendo de forma solta, e aquelas trocas vão acontecendo até que alguém fique tenso e erre. Então, a atenção nos leva ao erro. A atenção nos leva ao acerto. Por isso que a minha esposa falou para a filha, atenção, tenha atenção ao que você está fazendo, para que você não erre. E isso que você está falando é tão verdade, a gente faz isso no dia a dia, que quando você está fazendo uma coisa e você não está com atenção, você derruba a água, você quebra um copo, você se bate. Isso, né? Porque às vezes você está fazendo um negócio, como foi agora, aqui chegando. Eu estava servindo o café, comecei a conversar com o nosso querido Marcelo, e de repente eu comecei a derrubar café fora da xícara, porque eu não estava atento. Eu desloquei minha atenção para ele e aqui se perdeu. Mas eu poderia continuar servindo o café e conversando com ele? Sim, se eu tivesse mais relaxado. Foi um momento. Mas algo que ele me disse e me deixou tenso não significa isso. Talvez signifique que a minha noite de sono não foi tão boa. Por isso que o sono é importante. Beber água é importante. Fazer exercício é importante. Comer bem é importante. Então, algo que esteja errado te gera tensão. Alguém grita com você, te gera tensão. Você ficou com raiva de alguém, te gera tensão. Então, a tensão é interessante porque ela vem para você de formas diferentes.
Ou a tensão vem de forma física, ou a tensão vem de forma energética, ou a tensão vem de forma emocional, ou a tensão vem de forma mental. Porque eu criei algo na minha cabeça e fiquei tenso. Criei um perigo que não está ali, mas eu antecipei e eu fico tenso. Porque a tensão é como se eu estivesse preparado para algo que vai acontecer. Mas na verdade, a preparação não está em ficar tenso. Está em relaxar. Porque quem que relaxa no momento de perigo? O cara que sabe o que está fazendo. Exatamente. Quem tem consciência. Quem tem consciência. Então, na verdade, vem sei lá, aconteceu. Não estou dizendo que vocês reagirem a um assalto, mas estou dizendo que uma pessoa que é treinada para isso, ele treinou tanto, que na hora H ele relaxa. E daí as coisas fluem. E ele decide se ele vai contra-atacar ou vai ficar, ou vai deixar levarem as coisas dele. Que louco isso, né? Dani, eu tenho uma pergunta para te fazer. Fala. A gente sabe que existem pessoas que reagem de diferentes formas. Algumas pessoas são mais emocionais, outras mais mentais, né? Mas você acha que mesmo essas diferentes reações, tudo começa pelo físico? É porque o físico, o que é o físico? É o nosso receptáculo de sensações. Aqui estão os sentidos. É o físico que abre as portas para todo o resto. É através do físico que eu conheço as coisas, que eu aprendo. Só que a gente fica muito no físico e esquece que esse físico ele é composto por outros corpos. Ou, na verdade, muita gente nem sabe disso. Isso que a gente está falando parece ser uma loucura, mas de onde vocês tiraram isso? É um conhecimento que vem dos estudos do Akbar de coisas que são ancestrais. Egito, Kybalion, Helena Blavatsky. Então é um conhecimento muito amplo e antigo. E para mim faz total sentido quando você começa, eu acho que para você também, porque quando a gente começou a praticar e perceber que realmente é isso, que essa mente não está dentro desse corpo, que essa energia não está dentro desse corpo, que essa emoção não está dentro desse corpo. Mas como isso? Então, são corpos que estão afora, que são mais sutis, que realmente vêm do sutil para a matéria. Mas eu preciso da matéria para conhecer tudo isso. Porque a matéria me propicia vivenciar isso. É como se eu viesse aqui para aprender algo. E eu vou precisar desse físico para aprender. O próprio ato de cuidar do meu corpo é um aprendizado. Por que você cuida de você? Ah, porque eu quero viver mais. Por que você quer viver mais? Porque eu quero aproveitar ao máximo essa experiência. Porque eu quero curtir e aprender ao máximo. Aí você vê a pessoa que às vezes come errado e tá com suas artérias entupidas e continua comendo errado. E continua comendo errado e tem uma probabilidade enorme de ter um problema cardíaco. Alguém vai dizer, ah, mas tem um monte de gente que come errado e não tem. Que bom pra ele. Bom pra aquele que não tem. Mas talvez ele tenha outro problema. Talvez pelo excesso de peso, por exemplo, ele tenha problema nos joelhos, nas articulações, tenha gota, tenha reumatismo, artrite, artrose. Ué, então por que não se cuidar? Por que não tornar essa experiência humana algo divino? Por que não? Isso só é possível através da consciência. Você tem que ter consciência. Você tem que ter consciência e é através do corpo. O corpo é o que te dá esse impacto do espírito com a matéria. Já está falando, espírito com matéria gera consciência. Matéria é isso aqui. Matéria é isso aqui. Então, é eu tomar um choque, sentir no físico o choque, sentir a dor e a consciência fala assim, ei, você não pode colocar o dedo na tomada. Você vai morrer. Para. Aí você para. Aí você diz pro teu filho, não coloque a mão lá porque o pai já levou um choque. Aí ele pega. Ali você pode se machucar. Consciência. Mas essa consciência vem através do quê? Da dor. Da dor, não do prazer. Ok. E daí quando eu falo com carinho com a minha filha nunca levou um choque. E não precisa. Porque eu ensinei com carinho para ela. Ela aprendeu através do amor. E aprendendo através do amor, ela não vai errar. Ela já sabe que tem uma energia elétrica que corre ali dentro. Ela não precisa sentir. E a maioria das pessoas precisa aprender com a dor. Precisa tomar a pancada da vida. E vai tomando pancada em cima da pancada. E tem muita gente que não aprende. Gente, se você está sentindo que a tua vida não está fluindo, que você tem dores, tem algo muito errado. Se a vida não está fluindo e você tem muita dor, está errado. E vamos falar em dor, não só da dor física, dor energética. Dor assim, emocional. Que dor energética? O preguiça, cansaço extremo que a gente já falou, início de ano, todo mundo, ai meu Deus, como o ano tá pesado. Como assim? Você veio das férias agora, como é que tá pesado? Ai, preciso de férias para descansar das férias. Oi? Isso é claro, eu até entendo. Fui para uma praia, tinha
era para ter 100 mil pessoas, tinha 1 milhão. Aí tinha fila para tudo. Água, faltou luz. Aí estresse, né? Aí eu pergunto, por que foi? Por que foi pra praia? Você sabe que isso acontece sempre. Puxa, é verdade. Ué, tira outro... Você sempre escolhe isso, porque a decisão é sua. Eu falo, a gente escolhe, eu e minha esposa, ficar com as pessoas que a gente ama. Isso. E tá bom, não importa o lugar. Olha, que diferente. Não é o lugar que vai me trazer felicidade. Eu posso ir para um lugar maravilhoso. Se eu estiver infeliz, vai ser a pior experiência do mundo. Você foi para a Índia, lembra? Num podcast a gente fez sobre isso. E foi uma experiência maravilhosa, porque você estava para vibe, para aquilo. Você viu muita coisa diferente da tua rotina normal. Mas através da consciência, foi uma das melhores viagens que você fez. Porque você viu outra cultura e você viveu aquilo. Não importava se estava sujo ou não, se a comida era diferente ou não, se você ia ficar com dor de estômago ou não por causa da comida. Não, você não preocupou. Você, na verdade, se cuidou, mas foi aberta a viver aquela experiência. Muda tudo, né? Muda. Isso é consciência. Isso é consciência. As pessoas não vão conscientes disso. Então elas vão com raiva já. Aí a pessoa se incomodou, né, no aeroporto porque a mala se perdeu e acabou a viagem dela. E aquilo acabou com toda a viagem. Aí você vai perguntando o que mais aconteceu. Aí cheguei no hotel, não tinha reserva. Aí fui comer, passei mal. Piriri. Aí depois fui sair e perdi meu marido. Aí desapareceu o índio velho. Mas daí foi horrível a viagem. Aí te pergunta, como é que é a Índia? Você fala, horrível. É a experiência que ela teve. Para ela foi horrível. Mas ela foi a causadora de tudo aquilo. Ninguém tem nada mais, nem nada menos do que merece. E você é merecedor da consciência que você tem. Quanto mais consciência você tiver, mais luz vai ter na tua vida. Melhor as coisas ficam. Mais sereno você fica. Melhor as coisas acontecem. E, inclusive, aumenta a sua capacidade de resolver problemas. Isso. Né? Isso não significa que você não vai ter problemas, que você não vai encontrar dificuldades no teu trabalho, na tua vida, que você um dia não vai querer acordar às 5 horas da manhã porque tá frio. Mas isso te deixa mais capaz de resolver esses entraves, esses problemas. É isso. Então, espero que você tenha aproveitado um pouco. Os nossos podcasts vão estar um pouco mais curtos esse ano, para que você tenha tempo de digerir as coisas que a gente fala. E no próximo a gente volta comentando sobre consciência e tentando traçar um início de ano melhor para você. Né, Nath? Vamos ajudando lá. você. Tá bom? Um abraço. Valeu, obrigado. Gente.